A síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença sistêmica que pode afetar os órgãos e os sistemas do corpo inteiro. E apesar de muitos sedianos compartilharem aí muitos sinais e sintomas, cada um é afetado de uma maneira, podendo ter intensidades e manifestações bem diferentes. Tem pessoas que são afetadas mais na parte musculoesquelética, outras já têm aí a desautonomia ou a síndrome de ativação mastocitária como maior problema. Então não tem como a gente generalizar, falar como se fosse tudo uma coisa só. A SED tem manifestações que são constantes, tem sintomas que eles estão sempre presentes, variando aí de intensidade. Mas dores, instabilidade articular, problemas gastrointestinais, falta de energia, tudo isso é coisa que a gente convive diariamente e virou o nosso padrão de funcionamento. Nós nos adaptamos nesse corpo e fazer as coisas sentindo tudo isso é a nossa rotina e a gente faz apesar de sentir tudo isso. Só que existem alguns momentos desencadeados por gatilhos que às vezes são identificados, mas às vezes não, que as coisas apertam bastante, que determinadas áreas do corpo são bem afetadas, ficam com sintomas muito intensos e a gente precisa ter alguns cuidados especiais. Quanto aos gatilhos, pode ser uma situação muito grande de estresse, um esforço físico que foi demais, contato com alguns alimentos ou substâncias se você tem a síndrome de ativação mastocitária, o que é a maioria dos sedianos, mudança de temperatura, infecções, gravidez, entre tantos outros. Nesse período de crise, vai depender muito aí do órgão, do sistema que foi afetado, mas a nossa rotina, as atividades podem ficar bastante limitadas. Porque, por exemplo, se foi afetada a parte musculoesquelética, você está com muita instabilidade nas articulações, dor, fraqueza, fadiga, luxações, você vai conseguir realizar nesse momento o básico do básico. E às vezes nem isso. Vai ficar bem complicado manter atividades básicas como lavar a louça, lavar o cabelo, limpar a casa, fazer compras no supermercado. Enfim, coisas que são bem simples, mas são essenciais no dia a dia, às vezes vai precisar de ajuda. Essas crises, elas não passam rápido, você pode ficar semanas ou até meses com sintomas muito exacerbados. Eu já tive algumas crises, mas uma delas foi bem marcante, foi relacionada à fraqueza muscular. Foram meses para me levantar do sofá, as minhas pernas tremiam muito. Às vezes eu precisava de ajuda, eu precisava segurar nas coisas para conseguir caminhar dentro de casa. E tem que ter muita paciência, nem sempre é possível. Tem hora assim que a gente estoura, que a gente xinga mesmo, se revolta, que não dá mais, que a gente vai esbravejar, vai chorar. Isso é natural, porque afinal de contas você quer continuar fazendo as coisas, mas o seu físico está te limitando. Algumas pessoas, e isso é bem comum, acontece comigo também, já vão ter crises envolvendo o sistema gastrointestinal, por exemplo. Então serão períodos de uma relação muito difícil com os alimentos, com a comida. Parece que o seu estômago e o seu intestino eles param de funcionar, que tudo cai como uma pedra. A digestão ela fica muito comprometida. Pode ter perda de apetite, bastante enjoo, alterações intestinais, muito refluxo. E isso também pode estar muito relacionado com a desautonomia e a síndrome de ativação mastocitária, que são os quadros secundários mais relacionados ao Ehlers-Danlos. Trazem muitos problemas e são sim responsáveis por boa parte dos sintomas e dessas crises. Tem muita gente também que apresenta crises relacionadas à fadiga extrema, mas extrema mesmo, de sentir muita falta de ar e parece assim que os seus músculos eles não funcionam para coisas muito simples, como escovar o dente ou pentear os cabelos, por exemplo. E aí é complicado por uma questãozinha. Muita gente de fora vai julgar, vai achar que é corpo mole, vai achar que é preguiça, mas só quem tem sabe como é, sabe do que eu tô falando. É uma sensação como se o teu corpo ele não te obedecesse. Você levanta da cama de manhã, senta no sofá e é um custo muito grande para conseguir, por exemplo, ir no banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes e fazer o básico ali do dia a dia, da higiene mesmo. É como se aquelas atividades elas exigissem uma energia grandiosa demais. Até para se alimentar, tomar banho, ficar em pé, se manter em pé. E não pense que a mente acompanha isso. Muito pelo contrário, a revolta vem porque a mente está totalmente fora de sintonia com o seu físico. Eles querem coisas diferentes, o seu físico quer descansar a todo custo e a sua mente está lá ativa querendo fazer 1000 coisas. Você planeja tarefas, faz uma listinha de coisas que tem que fazer num determinado dia, mas o seu corpo entra num modo de poupar energia, de fadiga tão extrema, que você tem que fazer uma força descomunal para dar conta do básico.
É como se o seu corpo ele não produzisse energia. É uma coisa inexplicável, é realmente muito louco. Eu particularmente acho a fadiga um dos sintomas mais difíceis de explicar e de expressar, porque quem nunca sentiu não consegue ter uma dimensão do que é isso, de como isso acontece, da sensação do desespero que isso gera, de você querer fazer as coisas porque a sua mente está ali em atividade normal, mas o seu corpo simplesmente não funciona. Sabe quando você está fazendo um exercício na academia e você fadiga um músculo? Ele simplesmente para de responder, você não consegue forçar, ele vai ter algum resultado, ele vai dar uma cãibra, enfim, você não vai conseguir executar o movimento. A fadiga é isso, mas ela é geral, ela é global mesmo. É o seu corpo inteiro. Diante desses períodos de crise, vão ocorrer mesmo vários momentos, vários períodos de tristeza, de revolta, de choro, de ficar chateado com a situação, ouvir comentários maldosos, muito infelizes, muita ida aos médicos, aos profissionais, uma busca aí muito grande por qualquer recurso que possa ajudar. Mas nessas horas eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes que vão ajudar a gente a lidar e a se programar com esses momentos. A primeira delas, conversar, avisar quem convive com você, quem está mais próximo mesmo, quem você tem mais contato. Combinar questões de compromisso, de voltas que essa pessoa pode fazer para você, para estar te ajudando, por exemplo, ir ao supermercado, te acompanhar no caso de idas ao médico, a algum fisioterapeuta, a clínicas. Conversar mesmo, do tipo chegar para a pessoa e falar, olha fulano, você sabe que eu tenho uma síndrome, que ela tem alguns períodos aí de melhora, mas em outros eu entro numa piora muito grande dos sintomas. E eu estou vivendo uma crise dessas agora, nesse momento, então tá difícil para manter mesmo o essencial. Então a gente pode combinar algumas coisas para evitar uma piora, para fazer com que eu melhore mais rápido. Você pode me ajudar? A segunda coisa, trabalhar a aceitação desse período. Uma das coisas que mais pega é isso, é a revolta, é a negação, é não aceitar essa situação. Tudo isso é super natural, então chore o que você precisar e aceite os seus sentimentos. É realmente difícil lidar com esse turbilhão de sintomas e de limitações, principalmente se você vinha de um estado melhor, de uma fase melhor da doença, que você estava conseguindo fazer várias coisas, ter uma vida mais próxima do normal. E de repente se vê nessa situação, então isso é realmente delicado. Aceite isso, não se sinta culpado por isso, não é a hora de ficar pensando, ai, mas não podia acontecer isso agora, o que é que eu vou fazer? Sou eu que estou assim, eu tenho que reagir. Não adianta esse tipo de pensamento. Procure pensar que é algo momentâneo, que você já passou por outras crises também muito difíceis e teve períodos que foram melhores e que eles podem voltar. Essa montanha russa é muito frequente na nossa condição. A terceira coisa, estude o máximo possível como lidar com a situação que você está vivendo nesse momento. Procure conhecer mesmo tudo isso que você está passando agora. Por exemplo, se for questão de fadiga, veja relato de outras pessoas que vivem com isso, que estão passando pela mesma coisa. Procure profissionais que consigam lidar melhor com isso. Se for, por exemplo, uma gastroparesia, procure sobre isso, pesquise, veja vídeos, entenda bem o que está acontecendo, porque esse conhecimento vai te deixar um pouco mais tranquilo, saber o que está acontecendo, saber quanto tempo aquilo pode durar, o que você pode fazer para tentar fazer com que esse período seja mais curto e evitar que isso se repita. Por exemplo, se a sua crise envolver algo da parte músculo-esquelética, se for possível, se você tiver condições financeiras, busque um profissional, não se negue a isso. A gente encontra, infelizmente, muitos profissionais horríveis, mas a gente também encontra aqueles que estão aptos para nos ajudar. Então, às vezes, vão ter fisioterapeutas que conhecem essa situação que você está passando e vão conseguir te ajudar nesse momento. Aí busque, explique, converse bem sobre a sua condição. Se for gastrointestinal, por exemplo, anote tudo o que você come, tente fazer uma ligação entre os alimentos que você acha que te faz ficar pior. Não force alguns alimentos, não se force a comer se o seu estômago, por exemplo, não está aceitando, se você está com problemas no intestino. Tente comer de uma forma mais leve, restringindo mesmo bastante coisas. Às vezes, nesse período, isso vai ser uma exigência do seu organismo. Se for possível, busque um nutricionista para te ajudar. A gente sabe que na síndrome de Ehlers-Danlos pode ter um quadro que se chama desmotilidade gastrointestinal. Então, o seu estômago, o seu intestino, eles não fazem os movimentos que deveriam para empurrar a comida para digestão, para absorção, enfim, para excretar. Isso pode fazer a comida ficar parada por mais tempo no seu sistema digestório. E isso vai causar bastante dor, bastante desconforto, distensão do abdômen. Então coma o que conseguir,
como conseguir, conhecendo bem o seu corpo. Não vá atrás do pessoal que fica, ah não, mas você precisa comer, empurra, força, porque às vezes não é o momento e pode complicar a situação. Se for uma crise envolvendo uma fadiga extrema, se programe para fazer o básico nesse período, para ter alguma ajuda se for possível. Desmarque compromissos que podem ser desmarcados. Não pegue tarefas que você não vai conseguir agora, não se pressione para isso. Dê tempo ao tempo, deixe as coisas mais ao seu alcance dentro de casa, para você não precisar estar se abaixando. Mesmo que a casa fique um pouco aí com a aparência de que as coisas estão fora do lugar. Pensa que é por um período, é uma fase. Dê muita atenção ao sono, priorize o sono. O sono é uma coisa extremamente importante para a nossa saúde, mas nesse período ele é ainda mais. Então tente dormir e acordar sempre no mesmo horário. Tente ao máximo não bagunçar o seu sono. Faça coisas que proporcionem um relaxamento muscular, tipo um escaldapés, fazer massagem, usar uma bolsinha de água morna nas regiões do seu corpo que estão mais doloridas. Não pegue peso, não invente de fazer faxina. Faça o básico e poupe energia, porque você vai precisar. Cada crise envolve coisas muito específicas, então é muito difícil generalizar. Mas eu espero que eu tenha ajudado um pouco e que você fique bem logo, se estiver passando por uma dessas. Qualquer dúvida ou sugestão já sabe deixar aqui embaixo. Um beijo, fui!